O mistério da abdução fascina alguns e aterroriza outros. Pessoas por todo o mundo atestam ter passado por tal experiência. É verdade que nós temos já alguns outros relatos trazendo este mesmo tema aqui mesmo em nossa série. Portanto, hoje nós iremos apresentar um relato que foi nos enviado uma mulher que hoje está aí na casa dos seus 50 anos. Recebemos e apuramos a história há cerca de 2, 3 meses atrás, até que nós conseguimos finalizar toda a história a fim de apresentar a vocês, hoje aqui em mais um quadro Vídeo Mistério. O nome da mulher que iremos relatar aqui é fictício para a preservação de sua identidade. Porém, os fatos são verídicos e ocorreram entre junho de 1998 a janeiro de 2001, no interior do estado de Minas Gerais, em uma cidade chamada Governador Valadares. Esse relato nos foi enviado pela própria testemunha, que vivenciou o ocorrido, onde aqui a chamaremos de Valéria, que na época tinha 32 anos. Era uma manhã calma, no começo do mês de junho de 98. Valéria estava indo trabalhar, onde na época exercia a profissão de caixa de um supermercado, esse que ficava a cerca de 3 quilômetros de sua casa. Ao parar em uma padaria para comer um lanche, por volta de 11 horas, notou que estava sendo seguida e observou que um homem de aparência estranha a fitava no outro lado do balcão. Ele vestia um terno preto, mas o que lhe chamava mais atenção eram seus olhos, que eram puxados como de um oriental e de uma cor negra intensa. Ele deveria ter por volta de 1,90 m e era muito magro, que até certo ponto causava-lhe má impressão. O mesmo homem não parava de lhe olhar, de tal forma que Valéria nem conseguiu terminar direito seu lanche. Tomou o último gole de seu refrigerante e largou quase toda a metade do pão e partiu para o trabalho, pois os olhares estavam lhe causando pânico. A caminho do supermercado, nada percebeu. Porém, chegando lá, bateu seu ponto e começou a trabalhar normalmente. Quando era por volta de 15h30, após atender um outro cliente, percebeu que o mesmo homem estranho da padaria estava atrás deste mesmo, e com um pacote de bolachas na mão. Em seguida, passou pelo seu caixa. Enquanto ela registrava a mercadoria, o estranho não parava de lhe medir e fitar seus olhos, sem dizer uma só palavra. Após ela anunciar o preço do produto, ela engoliu seco de medo e recebeu o dinheiro da compra. O estranho homem se retirou lentamente e, ao subir pelo corredor, ela fechou o caixa, dizendo que precisava ir ao banheiro. Valéria era amiga de quase todos os seguranças e assim chamou um deles e relatou que este tal homem estava seguindo. O amigo de trabalho disse que era para ela ficar calma e voltar a trabalhar normalmente, que se ele voltasse, ele mesmo iria ficar na cola dele. O expediente de Valéria terminou e, ao ir embora, preferiu pegar um táxi, pois já eram cerca de 22h30 e não queria correr o risco de, quem sabe, encontrar novamente com aquela figura sinistra que tanta estranheza lhe causara. Valéria morava com uma amiga, que aqui a chamaremos de Jussara. Ao chegar em casa, seguiu normalmente sua rotina. Tomou banho, jantou e assistiu um pouco de TV com a amiga, antes de pegar no sono ali mesmo no sofá da sala. No dia seguinte, notou que, ao acordar, tinha pernoitado ali mesmo na sala e que tinha pego em um sono profundo e já eram 10 horas da manhã. A amiga Jussara já tinha inclusive ido para o seu trabalho. Porém, Valéria notou que estava suando muito, o que era estranho,
pois não era uma época de temperatura elevada. Foi tomar banho e, em seguida, foi para o trabalho. No caminho, começou a se lembrar que tinha tido um sonho estranho e assustador, como se tivesse sido um pesadelo, mas não acordou em nenhum instante. Nesse sonho, ela se encontrava em uma espécie de quarto escuro com 4 homens, todos idênticos em aparência ao que estava lhe seguindo no dia anterior. Ela não se lembrava de muitos detalhes, mas começou a se sentir muito mal enquanto se encaminhava para o trabalho. Começou a sentir tonturas e ânsia de vômito. Imediatamente ligou para o trabalho, dizendo que não estava em condições de trabalhar naquele dia, e foi até um posto de saúde para ser examinada. No dia seguinte, ela já estava bem melhor após ter sido medicada e voltou normalmente ao trabalho, onde nada mais de estranho aconteceu. Porém, cerca de 3 meses depois, voltou a ter essa espécie de sonho durante a madrugada, onde conseguiu identificar esses homens e o local de uma maneira mais detalhada. Ela era conduzida por um deles até uma espécie de centro cirúrgico, e enquanto ela caminhava, ela era conduzida por um deles até uma espécie de centro cirúrgico. E enquanto ela caminhava por um corredor escuro, o acompanhante lhe passava uma espécie de líquido viçoso bem em seu pescoço, com uma espécie de algodão. O cheiro do produto era inodoro, mas causava uma certa sensação de conforto que relaxava desde o pescoço até suas pernas. Chegando na sala, ela deitou em uma espécie de cama vibratória. Sim, uma cama que fazia movimentos leves, como se fossem essas cadeiras de massagem que conhecemos hoje. Logo em seguida, surgiram mais outros 3 elementos. Ela os identificou como sendo muito altos e magros, olhos bem puxados e negros, e notou também que tinham narizes pequenos e não tinham orelhas. Era como se fossem idênticos ao homem que a perseguiu meses antes, só que agora em uma forma ainda mais estranha. Quanto ao vestuário, ela se lembra que eles vestiam trajes colantes e prateados. Quando começaram a olhar diretamente para os olhos de Valéria, ela só se lembra de ter apagado e acordou, dessa vez por volta de 6 da manhã, bastante enjoada. Em seguida, chamou a amiga Jussara, pedindo que a ajudasse a levá-la para o banheiro. No caminho, a amiga alertou que ela estava com um forte cheiro de algo muito forte, como se fosse amoníaco, vindo principalmente da região do pescoço. Foi ao médico, que nada diagnosticou e apenas encaminhou ela para casa a fim de que pudesse fazer um novo repouso. Algumas semanas depois, mesmo em seu quarto, começou a perceber luzes que rondavam sua janela, como uma espécie de pequenos vagalumes que, em algumas vezes, ficavam parados bem em frente da janela. Depois disso, se passou quase um ano, quando Valéria já tinha até se esquecido dos acontecimentos. Ela estava namorando um rapaz e, ao saírem de um shopping, ela viu não só aquele homem que a seguiu da primeira vez, mas como 2 deles, olhando para ela, parados do outro lado da calçada. Eles eram altos da mesma forma, pálidos, magros, olhos bem puxados e trajando um terno preto. De certa forma, o pânico voltou a lhe tomar conta, mas ela não quis dizer nada ao namorado, com medo de que ele pensasse que ela era louca, mas pediu que voltassem para casa. Afinal de contas, ela não estava se sentindo muito bem. Um mês depois, ao voltar do trabalho, passando por uma rua deserta, ela lembra que avistou algumas luzes no céu e apagou completamente depois. Ao acordar, ela estava sonolenta no mesmo local em que sonhara anteriormente, só que, dessa vez, uma mulher muito alta, também de aparência estranha,
com longos cabelos loiros e braços que tinham mãos com dedos bem compridos, lhe examinava. Diferente das outras experiências, dessa vez ela disse que começou a entrar em pânico, pois não só a aparência da mulher era bem bizarra, como seu semblante era frio e ameaçador. Ela ainda lembra que tentou se levantar da espécie de maca em que estava deitada, mas estava paralisada da cintura para baixo, como se tivesse sido anestesiada naquele ponto. A última lembrança que teve era de que a mulher estranha abriu suas pernas para examinar suas partes íntimas e, ao gritar, esse mesmo ser estranho, que talvez possamos até aqui chamá-la de extraterrestre, falou em uma língua estranha e, após ligar uma luz que estava acima da cabeça de Valéria, ela acabou adormecendo. Ao acordar, ela estava no sofá de sua casa, com o corpo todo dolorido e uma sensação horrível de náuseas, mas com uma certeza absoluta: aquilo definitivamente não tinha sido um sonho. De imediato correu para o quarto da amiga e notou que Jussara já estava dormindo. Quando olhou no relógio, já eram 4 horas da manhã. Aos prantos, acordou a amiga e começou a contar que estava confusa e com muito medo. A amiga, sem entender nada, disse que não a viu chegar, que fora dormir por volta de 00:30 e até essa hora ela estava preocupada já com sua ausência. As duas pensaram em ligar para a polícia, mas ficaram com receio de serem, digamos que, ridicularizadas, inclusive por meio da imprensa local. A amiga procurou acalmar Valéria, que ficou mais 2 semanas sem dormir direito, pensando inclusive em procurar um psiquiatra. Ela começou a ter problemas emocionais que acabou afetando o seu próprio relacionamento amoroso, o que a levou a terminar com seu namorado e mais tarde desenvolver o que hoje chamamos de síndrome do pânico. Ela continuou levando sua vida, onde 1 ano depois voltou a morar com seus pais, terminando sua parceria de casa com a amiga Jussara. Passou um tempo sem nada mais voltar a acontecer. Mas, em janeiro de 2001, algo ainda mais sinistro e apavorante aconteceu. Um dia, ao chegar na casa de seus pais por volta de 20 horas, escutou pessoas na cozinha. De pronto, pensou que pudesse ser seu pai ou até mesmo a sua mãe. Porém, chegando lá, aqueles mesmos 3 seres de aparência estranha estavam parados em frente à porta do corredor, olhando para ela sem nenhum sentimento de emoção. Valéria gritou e correu, mas, como em um piscar de olhos, novamente apagou e acordou já em seu quarto por volta de 6 da manhã, apenas de camiseta e lingerie, sem se lembrar de detalhes do que aconteceu durante o apagão. Alguns meses depois, ela acabou sendo indicada a procurar um ufólogo em Belo Horizonte. O mesmo estudou seu caso, o que, segundo ela, não lhe acalmou, mas sim esclareceu os fatos em sua mente. Segundo ela, após ouvir sua confissão, o ufólogo possivelmente identificou a raça alienígena que estava a contatando, sendo eles insectoides, ou mesmo talvez híbridos destes mesmos. O fato é que depois de 2001, Valéria nunca mais foi contatada, ou teve experiências de avistamentos ou experiências do gênero, mas ela fez questão de compartilhar essa história a fim de alertar outras pessoas que possam estar passando por algum tipo de experiência semelhante. De fato, é impressionante como muitos relatos de abduções espalhados por todo o mundo, eles se encaixam na medida de que muitos pontos são parecidos. Você pode até dizer, hoje nós temos a internet, as pessoas estão bem informadas e acabam escutando a história de uma pessoa que mora lá numa outra cidade, quem sabe até em outro país, e as fantasiam. Mas nós temos que lembrar que muitas histórias parecidas
começaram bem antes da era fake news, se é que eu posso colocar dessa forma. Ou seja, muito antes da internet se proliferar dessa maneira e mesmo antes do YouTube conseguir coligar várias histórias, assim como nós fizemos dessa hoje em Vídeo Mistério. Quando nós recebemos essa história, muitos pontos me chamaram a atenção, até próximos de especiais que eu acabei assistindo aí ao longo da minha carreira jornalística. Afinal de contas, é um tema que eu gosto muito, a questão da ufologia, por isso eu sempre faço questão de estar trazendo aqui para vocês. No entanto, eu gostaria de estar deixando uma dica. Quem é novo aqui no canal, nós temos já esses vídeos aqui falando a respeito de contos sobrenaturais, ufologia e outras histórias misteriosas já há 2 anos aqui dentro desse trabalho do Fato Notícias. Portanto, eu estarei deixando o link da playlist completa aqui mesmo na descrição para que vocês possam acompanhar não só os relatos de ufologia, como outras histórias aterrorizantes que nós sempre estamos trazendo por aqui. Combinado? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!